E fala também se Abel Ferreira recusou sondagem do Bayer Leverkusen. Já a Roma está de olho em atacante do Palmeiras. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras. Tem zagueiro que teve emprestado na Europa, que pode ou não voltar ao Verdão. Para completar, o Palmeiras com um caminho mais tranquilo na Libertadores do que o São Paulo na Sul-Americana. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já Paulinho foi absolvido pelo STJD, o atacante do Palmeiras havia sido denunciado depois de fazer esse gesto na comemoração do seu gol na vitória por 3-0 do Palmeiras contra o Flamengo. Enquanto isso, Leonardo Jardim também foi absolvido após críticas à arbitragem, mas Carrascal pegou 3 jogos de suspensão pelo cartão vermelho. Ele acertou o rosto de Murilo aos 20 minutos do primeiro tempo. Já Brazão, goleiro do Santos, foi punido pelo STJD com 4 jogos de suspensão pelas palavras, pela declaração forte que deu após o empate 1-1 contra o Palmeiras no Allianz Parque. Na oportunidade ele disse, na dúvida é sempre para eles. E a Roma está de olho em atacante do Palmeiras. Pelo menos é o que surgiu de notícia na imprensa da Itália. O Alan, 22 anos de idade, jogador que talvez seja hoje o principal ativo para o Palmeiras negociar na metade do ano, tem sido especulado, debatido, analisado pela Roma, pelo menos de acordo com jornalistas de lá. Operação, segundo a Roma, giraria na casa dos 25 milhões de euros, bem abaixo dos 35 milhões de euros especulados na temporada passada. Você vai lembrar que surgiu a notícia em 2025 de que o Palmeiras teria recusado 35 milhões de euros pelo Alan. E eu, se essa história fosse verdade e fosse presidente do Palmeiras, venderia na hora. Acho o Alan bom jogador, mas o fato de hoje já ter 22 anos de idade me faz imaginar que ele dificilmente vai valer o que já garantiram ao Palmeiras Endrick, Estevão, entre outros. Temporada atual do Alan de 32 jogos, 5 gols e 4 assistências. Ótima atuação na vitória por 3-0 contra o Flamengo. No último sábado, o Alan fez um gol e deu uma assistência. Só para completar o noticiário alviverde, registrar que o Diário Olé informou que Giai está na lista de convocados da Argentina para os amistosos contra Honduras e Islândia. A seleção argentina passa por uma série de dificuldades em relação a contusões, até por isso estão fazendo uma convocação prévia para esses amistosos, para depois a definição em relação a quem vai para a Copa do Mundo. Detalhe, Copa do Mundo está batendo a porta e começa em pouco mais de 2 semanas. Hora de responder se o Palmeiras pretende reutilizar Naves. Zagueiro revelado no clube, 24 anos de idade, e que teve performance super boa e elogiada enquanto emprestado para o Alverca no futebol português. Nos últimos dias, uma conta que cobre o Palmeiras nas redes sociais assegurou que o Naves será reintegrado. Antes de gravar esse vídeo, procurei o Diogo Silva, representante do Naves e dono da Web Soccer. O Diogo descartou essa possibilidade. Hoje, a ideia do Palmeiras é vender o Naves e fazer dinheiro com um atleta que deixou ótima impressão no futebol português. A pedida do Palmeiras de 6 milhões de euros. O maior interessado é o Famalicão, que acena com cifras inferiores. Mas existe a expectativa do Diogo Silva de que um grande de Portugal também possa contratá-lo depois dos 34 jogos como titular e os 3 gols marcados pelo Naves com a camisa do Alverca. Só para registrar, completar também que o Naves, que já tem 43 jogos pelo time principal do Palmeiras, não será reaproveitado, até porque antes de sair do clube acabou se desentendendo com o técnico Abel Ferreira, e o Abel é daqueles melindrados que guarda a mágoa, e dificilmente, enquanto Abel for técnico do Palmeiras, o Naves terá oportunidades. O Palmeiras tem um caminho mais fácil do que o São Paulo, mesmo o Verdão estando nas oitavas de final da Libertadores e o São Paulo nas oitavas de final da Sula. Esse debate surgiu através de um depoimento do André Plihal, excelente jornalista que é apresentador nos canais ESPN. Plihal disse o seguinte, abre aspas, se o Palmeiras estivesse na Sul-Americana e caísse no mesmo chaveamento do São Paulo, teria mais dificuldade de ser campeão da Sul-Americana do que vai ter de chegar à final da Libertadores da América. Frase é muito forte, parece maluca, mas se você for olhar bem pros confrontos, eu tô para dizer que eu concordo com o Plihal e gostaria que você usasse o espaço para comentários para opinar também. Mas antes, bora entender os adversários de um e os adversários de outro. O Palmeiras caiu de um lado da chave na Libertadores sem os grandes bichos papões,
como por exemplo o Flamengo. O Verdão enfrenta nas oitavas o Cerro Porteño e pode ter nas quartas Mirassol ou LDU. Na parte de baixo, também desse lado da Libertadores, os adversários são Platense, Coquimbo Unido, Fluminense e Rivadavia. A tendência é que o Palmeiras, se tudo correr dentro da normalidade, vence o Cerro nas oitavas, pegue a LDU nas quartas e possivelmente o Fluminense na semi. Já o São Paulo, na Sul-Americana, pega Grêmio ou Bolívar nas oitavas de final. Pode ter o Boca Juniors nas quartas de final e o River Plate na grande semifinal. Tire suas próprias conclusões, só não esqueça de usar o espaço para comentário para registrar o que você pensa do tema, beleza? E Abel Ferreira recusou mesmo uma sondagem do Bayer Leverkusen. Você já reparou que qualquer cargo que fica vago, especialmente na Inglaterra e agora também na Alemanha, e o pessoal que trabalha para o Abel se apressa em divulgar para jornalistas que atuam por aqui que o Abel foi procurado. Já contei para vocês que vários dos clubes para os quais o Abel foi especulado na Inglaterra não tiveram confirmação nenhuma dos clubes ingleses. O caso mais específico do Nottingham Forest. Chegaram a cravar que o Abel disse não para o Forest. Eu entrei em contato com alguém que era super importante na estrutura do Nottingham Forest na época, um brasileiro. Se você pensar bem, você vai matar. E a pessoa disse que o Abel nunca fez parte dos planos. Pois bem, esse modus operandi de dizer que o Abel segue na pauta de clubes importantes da Europa continua, apesar de nenhuma comprovação. Só queria lembrar alguns pontos importantes. O trabalho do Abel no futebol brasileiro é de fato excepcional, mas no futebol europeu seu status é bem pequeno, até porque seu empresário Hugo Cajuda tem pouquíssima penetração nos principais clubes do mundo. Mas Nicola, e o Filipe Luiz, que teve para ir para o Leverkusen e acabou de fechar com o Mônaco? Pois é, ele é representado por Jorge Mendes, o maior empresário do futebol no mundo, português que representa, por exemplo, o Cristiano Ronaldo. Isso abre portas, isso fortalece. O fato de o Filipe Luiz também ter passado com destaque como jogador por Atlético de Madrid e Chelsea também lhe garante um status diferente em relação a Abel Ferreira, que como atleta teve uma carreira discreta atuando na função de lateral direito. Só para completar, o Abel também tem contra si um grande problema. Ele custa basicamente o mesmo do que alguns dos principais técnicos que estiveram recentemente no Leverkusen. Xabi Alonso, que fez enorme sucesso no clube alemão, ganhava 6 milhões de euros por temporada. Erik ten Hag, que o substituiu, ganhava 5 milhões e meio de euros por ano, enquanto Abel Ferreira fatura no Palmeiras 5 milhões de euros. Só para completar, o Leverkusen segue em busca de um técnico. As negociações com o Filipe Luiz não avançaram e ele fechou com o Mônaco. Mitchell, que estava no Girona, está a caminho do Ajax. E o Leverkusen busca um treinador com conhecimento em futebol europeu. E o Palmeiras já tem 7 jogadores convocados e garantidos para a Copa do Mundo. São também desfalques do Verdão na partida desse final de semana contra a Chapecoense, jogo marcado para domingo. Emiliano Martínez e Piquerez foram chamados. Finalmente, a convocação da seleção uruguaia saiu. E durante a vitória do Palmeiras, nessa quinta-feira, por 4-1, dentro de casa, contra o Júnior Barranquilla, saiu também a convocação de Flaco Lopes. O Flaco foi avisado da sua convocação, depois da partida ele foi até pego de surpresa pelo Cereto, que o indagou, confirmando a sua convocação. Por falar em convocação, dos 7 convocados, 2 deles brilharam na vitória contra o Júnior Barranquilla. O Arias com 2 gols marcados e o Flaco Lopes com 3 assistências. Já falo sobre o jogo, antes só reafirmar quais são os 7 jogadores do Palmeiras que estarão no Mundial. Arias pela seleção colombiana, Flaco Lopes pela seleção argentina, os 2 uruguaios que eu citei, o Emiliano Martínez e o Piquerez, além de Gustavo Gomes, Maurício e Ramon Sosa, jogadores da seleção paraguaia. Para completar, só contar que a vitória por 4-1 contra o Júnior Barranquilla permitiu que o Palmeiras se classificasse na segunda colocação do grupo, isso porque o Cerro Porteño venceu na noite dessa quinta-feira 2-0 contra o Sporting Cristal. O Cerro terminou com 13, o Palmeiras terminou com 11 pontos, o Sporting Cristal com 6 e o Júnior Barranquilla com 4 pontos conquistados. Fala rapaziada boa, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizados do Palmeiras para você neste sábado, com muita agitação de mercado da bola, finanças e bastidores, para você ficar atento e atenado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado e informado nos bastidores do maior clube do Brasil. A gente vai ser a nossa edição por aqui. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até agora. Não esqueça de deixar o like. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui, tchau, tchau.